Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, alguém, do meio da multidão, disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhes disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, de São Lucas, capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21. E vocês viram que esse evangelho ele é muito atual. A palavra de Deus ela é sempre, sempre, sempre atual. E aqui nós estamos lidando com um grande problema que existe hoje entre as famílias, questões de herança. É uma situação difícil. Filhos, irmãos no caso, que entraram agora em conflito uns com os outros, justamente por causa de questões de herança. Viviam bem enquanto os pais estavam vivos, mas depois da morte dos pais, os olhos cresceram e agora vivem brigando entre si por questões de repartições de terrenos, de casa, de imóveis de um modo geral, porque essa parte é minha, deveria ser minha. Aí tem aqueles irmãos que sofrem porque cuidaram dos pais até a morte. Os outros irmãos não estavam nem aí. Deixou esse irmão ou essa irmã, ficou cansada de cuidar dos pais. Chamavam os outros irmãos para cuidar, mas diziam que não tinham tempo. E agora estão brigando pelo terreno, brigando pelos imóveis, querendo os seus direitos, sendo que em nenhum momento moveu uma palha sequer para ajudar o pai ou seus pais na velhice. Agora estão em conflito. Que coisa terrível. Casos de irmãos que o pai ali o corpo do pai ali no caixão ou da mãe, e eles já brigando entre si, querendo saber qual é a minha parte, qual é a sua parte, e aquela coisa toda, que falta de amor, que falta de consideração.
Talvez até você que esteja ouvindo esta homilia, você esteja nesta situação. Quer seja o que está brigando pelos bens, porque acha que deve ter a parte maior, ou aquele que está sofrendo porque ele teria o direito também, mas o outro, o ganancioso, está ali em cima. E aí as disseções, as brigas já não se falam mais, entra advogado no meio e aí joga processos em cima de processos. Que coisa feia. E é o evangelho de hoje. Uma pessoa se dirige para Jesus e, sabendo da integridade de Jesus, da sabedoria que Jesus tem, ele faz essa pergunta. Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Quando ele fala mestre, ele não reconhecia Jesus como Deus. Ele estava reconhecendo Jesus como um grande mestre, como ele acabou de dizer, um homem sábio. Por isso que Jesus responde para ele: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Quem me encarregou? E aí Jesus começa a dizer, e isso aqui é muito importante. Ele diz: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Quando Jesus está falando a vida, tenha em mente uma coisa, ele está falando sobre a vida eterna. A vida eterna e a vida eterna no céu. Então, a vida eterna no céu não consiste pela abundância de bens. Os bens terrenos, os bens materiais não salva ninguém. Ninguém pensa que vai para o céu porque é rico, mas também ninguém pensa que vai para o céu por ser pobre. O que consiste a vida eterna com Deus no céu são as virtudes, é o amor a Deus, primeiramente o amor a Deus. Seguir os mandamentos, viver os sacramentos, é a santidade. É isso que consiste a vida eterna. A vida eterna não consiste no acúmulo de bens. Por isso que no final aqui desta parábola, Jesus vai dizer: assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. A nossa riqueza é nosso Senhor Jesus Cristo. Acumulai, sim, tesouros no céu. E aí Jesus contou essa parábola maravilhosa que nós acabamos de ouvir. E que adiantou o homem ter tantas coisas, tantos bens, o celeiro lá cheio. Agora ele diz, agora sim, os celeiros estão cheios. Estou rico, estou milionário, estou arquimilionário, estou bilionário. Agora eu vou aproveitar a minha vida. Aí Jesus disse, contando, né? Seu louco, loucura sua, colocar toda a tua vida na riqueza que você tem. Você é um louco, você é um doido. Ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Ainda esta noite irás prestar contas a Deus. E para quem ficará o que te acumulaste? Além
de ter colocado toda a vida na riqueza, a pessoa morre e os bens vão ficar para outros. Pode ser que nem os parentes desfrutem, outras pessoas vão até desfrutar. De que adianta essa briga sua por causa desse pedaço de terreno, por causa daquele outro? Claro, não estou dizendo que ninguém tenha os seus direitos. A nível de herança, os filhos têm direito. Mas a pergunta é essa: para que essa ganância? Para que essa briga? Por que tanta divisão? Não é isso que vai te salvar. A tua salvação dependerá da tua caridade, do teu amor para com os seus. Agora não fala mais com o irmão, não fala mais com aquela irmã. Vive falando para todo mundo mal daquela outra. Inventa mentira, raiva no coração, ódio. Às vezes pode até ter ganho, né? Na justiça, ganhou, mas criou inimizades. E de que adianta toda essa abundância se a qualquer momento Deus irá te chamar e irá me chamar também? De que adianta? É isso que o Evangelho está dizendo hoje. Ir ao encontro de Deus assim com essas dívidas nesse sentido, né? Essa dívida de ter colocado toda a riqueza como um meio de sobrevivência. E aí, no meio de tudo isso, corrupção, mentiras, de que adianta? Você está revendo a tua vida na medida que você vai ouvindo essa reflexão. E ao mesmo tempo, na medida que você medita esse evangelho, medite esse evangelho. Você que está causando divisão na família por causa de herança, leia esse evangelho. Quem é que vai chegar diante de Deus lá com as riquezas, mesmo que tenha sido honesta, viu? Mas ainda pior ainda quando for de forma desonesta. Você vai o quê? Vai chegar diante de Deus, olha, Senhor, eu tenho bilhões e bilhões aqui, então agora o Senhor poderia me salvar? Então eu sei que eu errei muito, fiz muitas coisas erradas, mas está aqui. Vai fazer negociação com Deus? Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa das nossas riquezas. De nada vale essas coisas. Você está me entendendo? Não será que não chegou a hora de você rever? Você que não está falando com seu irmão por causa de questões de herança? Você que de forma injusta você ficou com a maior parte? Não está na hora de você buscar as pessoas que você precisa buscar para ter uma conversa, pedir perdão? E até mesmo se você ficou com a parte maior de forma desonesta, será que não está na hora de você buscar ali um advogado e rever e dar o que é preciso para o outro? Eu até digo também para você que me ouve agora, se teu irmão está com essa ganância toda, fazendo de tudo para ficar com a parte maior ou ficar com tudo, deixa tudo para ele, não tem problema não. O mais importante é Deus, deixa tudo para ele. Não precisa se preocupar com isso não. O que importa é a tua vida com Deus. Porque nós não sabemos quanto tempo de vida nós teremos. E é isso que a parábola também está querendo dizer. Seu louco, ainda nesta noite pedirão contas da tua vida. Quanto tempo de vida você tem?
Vocês sabiam, ou você sabia, que a nossa vida está entre um minuto, de um minuto para outro, de um segundo para outro, de um milésimo de segundo para outro? Quer dizer, a nossa vida pode acabar agora. Eu sempre trago como exemplo o relógio, o tic-tac do relógio. Hoje, com os relógios digitais, a gente não dá para ouvir, mas aqueles relógios antigos de pulso, o meu relógio é antigo de pulso. Se eu colocar ele aqui no meu ouvido, como eu acabei de colocar agora, estou ouvindo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Deus poderá me chamar num tique e poderá me chamar num tac, tique, tac. Então, nesse tique, tá ali brigas, dissensões, maldade, ganância. Não se fala mais com o irmão, não visita mais a casa dele por causa da ganância, tique. Mas pode ser no taque. Deus poderá me chamar no tique, como poderá me chamar no taque. Tique-tac, tique-tac. Tá entendendo? E não resolve a vida. E aí, no meio de tudo isso, mentira, roubo. Quantas pessoas sofrendo por causa disso? No confessionário nós ouvimos. Quantas vezes nós sacerdotes ouvimos isso no confessionário? A pessoa está sofrida porque o outro está fazendo de tudo para pegar os bens. E tem outros que já até desejam que os pais morram porque já estão de olho naquele apartamento, de olho naquele carro. Imagina desejar a morte dos seus pais para poder ficar com aquele imóvel. E os exageros que nós já ouvimos aí, a gente ouve isso nas notícias. E não vamos fazer vista grossa de pais, ou melhor, de filhos que matou os seus pais para adquirir herança. De que adianta tudo isso se sua vida está no tique e tac, tique e tac? Irás prestar contas a Deus. E Jesus está dizendo, isso é loucura. É loucura basear a vida na riqueza. Claro, nós precisamos do dinheiro, precisamos dos bens materiais, apenas para sobreviver nessa vida. Nossa vida, ela está dividida no tique e no tac. Quantos anos você tem? De que adiantou tudo isso? De que adianta? E depois prestar as contas. Diz que na vida de Santo Antônio, conta-se a história de um homem que era muito assim, avarento, ganancioso. E ele acabou morrendo. E pediram para Santo Antônio fazer as exéquias, e Santo Antônio disse que não precisaria fazer mais não, porque aquele homem tinha perdido a alma. E Santo Antônio ainda disse assim, vocês querem a prova? Então vai lá, abre o cofre, e lá no cofre estará o coração desse homem. E abriram o cofre e o coração do homem estava lá. De que adiantou tanta ganância? Os avarentos também. Tomar cuidado, você que é avarento. Acumulando dinheiro, acumulando dinheiro, acumulando dinheiro, acumulando dinheiro, não compra nada para casa, não compra nada para a família. Acumula dinheiro, para que irás morrer, seu louco? Irás morrer, seu louco. E diante de Deus,
O que Deus irá dizer diante de tanta ganância desse tipo, de tanto acúmulo? E ouvir de Deus: eu não vos conheço, eu não te conheço, ide para o fogo eterno. De que adiantou tudo isso? De que adiantou os caixões de ouro? De que adiantou todas essas coisas? Seu louco. E eu estou dizendo louco porque Jesus está dizendo: louco, ainda nesta noite pedirão conta de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste, e ainda de tudo, para onde tu irás. Com toda essa mentira, com toda esta ilusão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.